O passado e o futuro. Conclusão. Na primeira parte deste estudo, acompanhamos a marcha do progresso ao longo dos séculos. É uma história dolorosa da humanidade conquistando seus direitos e liberdades por meio de luta, sangue, lágrimas e tortura. Após cada passo à frente, vemos o espírito de egoísmo e dominação se erguer em seu caminho, mas sempre em vão. Apesar da tortura e da queima, apesar do cadafalso, apesar dos massacres fragmento por fragmento, os direitos do pensamento e da consciência são revelados e afirmados. Cada geração traz seu próprio tributo de dor, trabalho e esforço, e o patrimônio comum está aumentando constantemente. De século em século, o homem, por meio de seu gênio, triunfa sobre os obstáculos que se acumularam em seu caminho, liberta-se da sombra da superstição e se eleva em direção à luz. Ele descobre as leis eternas e as concretiza em instituições sociais. Pouco a pouco, as velhas iniquidades são removidas. A escravidão, a servidão e a tortura desaparecem uma após a outra. A ignorância diminui, a liberdade aparece em alguns pontos do globo e, em meio a esses esforços prodigiosos, acima dos vários organismos sociais, tribos, raças, cidades, reinos, impérios, algo maior está sendo elaborado e desenvolvido lentamente através dos tempos. E esse algo é uma civilização que depois de ter sido sucessivamente asiática, grega, romana e ocidental, tende a se tornar universal ao unir os povos em aspirações comuns para formar o grande ser coletivo, o ser humano. Mas se a era da servidão, do esmagamento está terminando, se um novo mundo está sendo preparado, nós que desfrutamos das conquistas da ciência, nós que vivemos em tempos melhores, não devemos nos esquecer daqueles que na idade das trevas da história, prepararam com sofrimento e lágrimas os bens que hoje desfrutamos. Não nos esqueçamos dos pensadores, dos lutadores austeros que morreram lutando pelo direito e pela verdade. A democracia e a ciência também têm seu calendário, seu panteão sublime, o panteão habitado por esses grandes mortos, esses espíritos poderosos que pairam sobre nós e nos inspiram. Vamos venerar esses mortos gloriosos. Honra a vocês, ilustres mártires, que sofreram por todas as ideias úteis, frutíferas e generosas. A vocês, que dedicaram suas vigílias, sua saúde, sua vida, à busca de grandes problemas. A todos vocês que pelo bem da humanidade, foram perseguidos, torturados, que morreram em masmorras e em gibões. Honra a vocês em todos os séculos. Seu trabalho não está perdido. O que vocês deram à luz na dor, nós coletamos. E essa herança sagrada nós guardamos e passamos adiante, ampliada e aumentada, para aqueles que virão depois de nós. Assim como o passado deu origem ao presente, o presente, que somos nós, deve preparar o futuro. Essa é a lei da imensa solidariedade que une todos os tempos e todas as raças. Nossos pais lutaram por nós. Vamos, por nossa vez, trabalhar por nossos descendentes. Não conhecemos todos os segredos do alto. Quem sabe se um dia não viremos a colher em paz e alegria o que semeamos na dor. Tudo está ligado na vida dos seres e na história do mundo. Cada século, cada geração tem sua tarefa frutífera e gloriosa. O século XVI viu o renascimento das artes, o senso de beleza emergindo da escuridão da Idade Média. O século XVII foi o florescimento do pensamento. O XVIII viu o triunfo da razão, a grande revolução. O XIX é o século da ciência. O século XX, que está próximo, será o complemento, a coroação dos outros. Ouçam os rumores enfadonhos que estão ressoando por todos os lados. Em todos os lugares, os povos estão se agitando, impacientes para se livrar da velha opressão monárquica e clerical. A Europa está em armas, é verdade, e milhões de baionetas brilham ao sol, mas as nações estão fartas desse estado de coisas que as está arruinando. Elas viram as costas para o espírito de conquista e se voltam para os homens de ideias. O despotismo resmunga, o velho mundo está morrendo. O gênio do nosso país, da França, está se libertando do abraço secular de Roma e está convidando os povos a fundar a nova era, a era da harmonia, do trabalho,
da pacificação universal. E apesar de todo egoísmo, essa era se abrirá. Ela se abrirá porque a corrente da civilização flui para ela tão necessariamente quanto os rios fluem para o mar. Chegará o dia em que todos os flagelos do erro morrerão. A guerra cessará, a superstição se extinguirá, o cadafalso desaparecerá. O conhecimento regenerará o mundo, e diante dessa grande luz, preconceitos antigos, ódios de classe, ódios de nação, desaparecerão como névoas matinais diante do sol de julho. As pessoas dirão que esses tempos ainda estão muito distantes. Não tão distantes, eu responderia, se soubermos como nos preparar para eles, não tão distantes. Se soubermos como fazer com que nós mesmos e todos os nossos semelhantes sejamos dignos deles. Não basta nos chamarmos de republicanos. Devemos ser republicanos por nossa moral e caráter. Que todos trabalhem para se educar, para se moralizar, para se tornar melhores. Que cada um espalhe ao seu redor ideias de justiça e solidariedade, e o futuro será nosso. Tenhamos confiança e que todos cumpram seus deveres. A grande lei da vida é o trabalho, é o progresso. Vamos realizá-lo. Todos unidos de mãos dadas, vamos marchar juntos em direção ao futuro. E que nosso lema seja, avançar, sempre avançar, e mais alto.